Oiê! Bem-vindos ao testemunho do estágio que Deus me deu. Se você clicou nesse vídeo, saiba que não é por acaso e eu estou muito feliz de ter você aqui. Eu espero que esse testemunho te inspire naquilo que você está vivendo, se você está à espera de algum milagre ou se você está enfrentando alguma luta nesse momento. Que esse vídeo seja uma força, um incentivo na sua caminhada de fé para que você não desista. Meu nome é Flávia, eu sou estudante de jornalismo na Unesp em Bauru, no interior de São Paulo. Atualmente eu estou no 4º ano da graduação e eu comecei a procurar por oportunidades de estágio no ano passado, quando eu estava no 3º ano. A minha luta durou 1 ano, até o estágio que Deus me deu, e eu vou contar direitinho o contexto e como tudo aconteceu. Bom, eu lembro que quando eu comecei a procurar por estágios, eu estava bem esperançosa, mas aos poucos eu fui percebendo que conseguir uma oportunidade no interior de São Paulo, na área da comunicação, não era uma tarefa fácil. Isso porque tem pouquíssimas vagas e a demanda é muito alta, a concorrência é alta, ainda mais aqui em Bauru, que tem 2 faculdades que oferecem o curso de jornalismo, porque além da Unesp tem também a Universidade do Sagrado Coração de Jesus, que é uma universidade particular, e eu logo percebi essa dificuldade. Mas enviei as minhas candidaturas, estava indo atrás. Em julho do ano passado, a Rádio Unesp FM abriu um processo seletivo para recrutar 2 novas estagiárias. Eu lembro que eu preenchi o formulário de interesse com os meus dados e eu tive que responder também a uma pergunta, que era: por que você quer estagiar na Rádio Unesp FM? Enviei o formulário e era só aguardar a resposta para ver se eu seria chamada para a próxima fase do processo seletivo, que seria uma entrevista com o diretor da rádio. Isso foi em julho. Em agosto, eles divulgaram que já haviam entrado em contato com as pessoas que passaram para a 2ª fase. E como não entraram em contato comigo, obviamente eu não havia passado na ocasião. Aquilo não me abalou tanto, porque era a primeira oportunidade de estágio que eu tinha enviado a minha candidatura. Então eu estava no início da minha busca, eu estava bem esperançosa de que haveriam outras oportunidades. Um pouco mais tarde, uma das minhas melhores amigas da Unesp, que é uma amiga que me dá carona já faz uns 3 anos e é uma amiga próxima minha, compartilhou que havia passado nesse processo seletivo e eu fiquei muito feliz por ela, porque ela é muito capacitada, ela é apaixonada também por radiojornalismo. Então eu fiquei genuinamente contente por ela e continuei enviando candidaturas e me aplicando para as vagas que apareciam. Jesus nunca disse que a nossa vida aqui na Terra seria fácil, né? Muito pelo contrário, ele disse que neste mundo encontraríamos problemas, né, dificuldades, mas animem-se porque eu venci o mundo. Então eu continuava esperançosa, acreditando que em algum momento haveria de chegar uma oportunidade para mim. As vagas eram poucas, a demanda alta, mas eu continuava enviando meu currículo para toda oportunidade que aparecia e eu não era aceita. Em alguns casos eu não recebia nem resposta das empresas e em outros, quando eu recebia algum retorno, começava assim: agradecemos o seu interesse em trabalhar conosco, mas infelizmente não prosseguiremos com sua candidatura neste momento, que é aquela típica mensagem clichê que logo ali no começo já desanima. Então, essa foi a minha luta que começou no ano passado e foi se desenrolando até esse ano. E esse ano essa luta se intensificou ainda mais. Depois que eu recebi umas 3 ou 4 rejeições, aquilo começou a me desanimar. Eu duvidava do meu potencial, questionava até mesmo o meu currículo e eu não sabia se estava bom o suficiente. Eu não me sentia boa o suficiente. Então, aquilo começou a doer de uma forma pessoal para mim. Eu tive crises de ansiedade, tive momentos muito difíceis em que eu chorava e eu fazia chamada de vídeo com a minha mãe e ela perguntava: e aí, filha, como é que estão as buscas por um estágio? E só de ouvir a palavra estágio eu já tinha vontade de chorar. Então eu tive dias muito difíceis. Hoje eu falo sobre isso com essa tranquilidade, mas há pouco tempo atrás era uma luta para mim, era muito difícil pensar que eu não estava conseguindo uma oportunidade e eu via outras pessoas conseguindo, ficava feliz por elas, mas eu questionava se eu não era boa o suficiente para nenhuma vaga, porque eu estava levando muito pro pessoal. Eu já tinha recebido várias rejeições, até que eu resolvi que esse ano eu iria me entregar completamente ao Senhor, confiar no Senhor para prover um estágio para mim, porque Deus é bom. Eu tenho a minha fé e eu me agarro à minha fé. Então eu confiava que no momento certo Deus iria prover um estágio para mim. Até porque em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, está escrito que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Então eu sabia que eu estava passando por esse momento difícil de luta, de procura e não estava conseguindo, mas que aquilo não significava que eu nunca iria conseguir.
Até porque se Deus me trouxe até aqui, até o 4º ano da minha graduação, não seria para me abandonar. Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos deixa. Então eu me agarrava a essa confiança de que Deus estava comigo, estava caminhando junto comigo nesse deserto, nessa luta, nesse período de espera, e de que no momento certo, no momento ideal, chegaria para mim uma oportunidade. Mas isso não foi fácil, esse período de espera, esse período das lutas, da procura, não foi um período prazeroso, porque como eu disse, eu tive crise de ansiedade, eu sofri, eu chorei, mas eu decidi que eu ia entregar para Deus. Então, desde o começo desse ano, até um pouco antes, até o ano passado, eu já estava colocando Deus nesse propósito de um estágio, eu já estava entregando para Ele, rezando, pedindo por uma oportunidade. Mas esse ano eu comecei a pedir muito mais, eu comecei a pedir insistentemente, todos os dias pedindo. Tinha dias em que eu colocava minha mão em cima da Bíblia e pedia para Deus me dar um estágio, pedia para Ele me ajudar, para Ele iluminar o meu caminho, colocar uma boa oportunidade. Então, essa foi a minha luta, e com isso me vieram algumas passagens que eu gostaria de compartilhar. A primeira delas está em Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz assim: Mas os que esperam em Javé renovam suas forças, criam asas como águias, correm e não se fatigam, podem andar que não se cansam. Amém. Eu sentia que Deus enxugava minhas lágrimas e em pouco tempo Ele reerguia meu queixo e me ajudava a continuar caminhando. Então eu poderia até chorar e sofrer em um determinado momento, mas aquilo não me impedia de continuar buscando. Então eu sentia que a cada não que eu recebia eu me tornava mais persistente. Deus estava lapidando minha paciência e lapidando a minha resiliência também em meio a esses desafios que eu encontrei. Por isso foi essencial até ter passado por eles. E hoje, vivendo o que eu estou vivendo hoje, olhando para trás, eu consigo ter essa maturidade de perceber o que naquela época eu não percebia, né? Por que eu estava passando por tudo isso? Por que de tanta demora? Por que de tantas rejeições? Mas hoje eu vejo que foi essencial para construir a mentalidade que hoje eu tenho, as virtudes da paciência, as virtudes da resiliência. Então eu sou muito grata a Deus. E a respeito das crises de ansiedade também que eu falei que eu tinha, me veio muita passagem que está em Mateus, no capítulo 6. Deus fala sobre a busca fundamental. E a busca fundamental que nós devemos ter nessa terra, enquanto seres humanos, né? Reconhecendo que o nosso lugar não é aqui, mas é junto de Deus, a nossa busca tem que ser pelo reino dos céus e não pelas coisas materiais. E isso não é fácil, e eu também não estou dizendo aqui que pedir a Deus por um emprego, por um estágio, por uma casa, isso são pedidos legítimos. Eu não estou tirando a validade disso, muito pelo contrário, eu só estou dizendo que a gente pode sim pedir por essas coisas, a gente deve entregar isso nas mãos de Deus, mas em primeiro lugar buscar o reino de Deus, que significa se aproximar do Senhor Jesus e buscar praticar aqui na terra aquilo que Deus valoriza, né? Aquilo que Ele espera de nós, então que a gente possa servir aos outros. Enquanto eu estava buscando um estágio, eu não deixei minha vida parar. Eu fiz trabalho voluntário aqui em Bauru, então eu ia para orfanatos, visitava casas de repouso, eu tinha um jeito de ocupar minha mente para não ficar o tempo todo só pensando em estágio. Então, servir a Deus também é servir aos outros, participar ativamente na igreja, participar dentro da sua comunidade, que também é algo que eu comecei a fazer muito mais esse ano. Então, eu comecei a buscar mais ao Senhor. Em Mateus, no capítulo 6, especificamente nos versículos 31 ao 34, quando Jesus estava falando aos discípulos, né, ele diz: Portanto, não fiquem preocupados, dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Os pagãos é que ficam procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e Deus dará a vocês em acréscimo todas essas coisas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Basta a cada dia a própria dificuldade. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui nessa passagem, Deus nos ensina que Jesus, né, que é Deus, nos ensina que o nosso Pai sabe de tudo aquilo que precisamos. Ele sabe que enquanto nós estamos aqui na Terra, nós precisamos de um trabalho para se manter aqui, porque a gente precisa de um salário para comprar as coisas, a gente precisa disso, né, de ter o que vestir, de ter o que comer, mas que essa não seja a nossa busca em primeiro lugar, que não seja a nossa prioridade, que a nossa prioridade seja buscar a Deus. E esse ano foi o que eu tentei fazer no meio de tudo isso, foi buscar mais a Deus,
confiar mais, entregar mais. E em acréscimo, Deus me deu muito além daquilo que eu poderia ter pedido ou do que eu poderia ter imaginado. E eu fico muito feliz, muito contente em poder contar isso hoje. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está buscando algo e está sentindo que está distante, que não está conseguindo, saiba que não é pelas suas forças, não é pelas suas mãos, mas é por Deus. É Deus quem nos dá graças e bênçãos, e é Ele quem coloca oportunidades, pessoas no nosso caminho que vão nos ajudar, que vão nos auxiliar nessa jornada. Então eu sou muito, muito, muito grata a Deus. E continuava pedindo, né? Continuei me aproximando do Senhor, rezando. E no dia 19 de março, que foi o dia de São José, eu decidi que eu ia escrever uma carta para São José, pela primeira vez na minha vida, porque eu nunca havia escrito uma carta para São José antes. E eu decidi escrever porque minha mãe me enviou um vídeo no TikTok do testemunho de uma mulher que escreveu uma carta para São José, pedindo para ele interceder pela cura na família dela, da mãe dela, e a mãe dela foi curada. E graças a Deus, né, os santos, eles nos ajudam muito também. A gente precisa reconhecer que nós aqui na Terra não temos condições de fazer nada sozinhos. A gente precisa de ajuda. E pedir ajuda para o reino dos céus, para santos, pedir ajuda, essa intercessão também é algo legítimo, também é algo bom. Então, no dia 19 de março, eu escrevi uma carta para São José e eu coloquei essa carta aqui na minha Bíblia, em Lucas, em uma passagem em que aparece o nome de São José. Porque eu não tenho nenhuma imagem de São José aqui no meu apartamento, e você pode colocar a carta ou debaixo de uma imagem de São José ou na Bíblia. Então eu coloquei a minha na Bíblia, e adivinhem o que eu pedi nessa carta para São José. Eu pedi para ele interceder a Deus por um estágio. Eu vou ler um pedaço da carta aqui agora. Peço-lhe que interceda nessa causa diante do trono de Deus, me abençoando com um estágio em jornalismo. Eu gostaria que fosse home office, mas estou aberta a oportunidades presenciais em Bauru, conforme a vontade do Senhor. Isso é importante. Eu pedi aqui por algo, eu pedi que fosse um estágio home office, mas eu também disse que eu estava aberta a oportunidades presenciais em Bauru. Eu estava aberta à vontade do Senhor. Talvez a vontade do Senhor não seja aquilo que a gente está pedindo para Ele. Às vezes é algo muito melhor, é algo muito maior. Então eu estava aqui, colocando a minha intenção, mas também pedindo que fosse feita a vontade do Senhor. E é importante a gente ter essa humildade quando a gente pede por intercessão de algum santo, ou quando a gente está rezando e conversando com Deus, que a gente reconheça que Ele sabe mais do que nós e Ele tem o melhor preparado para nós. E aí, continuando a carta, eu também peço que esse estágio me ofereça uma bolsa auxílio, para que eu já comece a arcar com alguns gastos. Rogo por este milagre e agradeço-lhe por tudo, ó protetor da Sagrada Família. Rogai por nós, São José. Com carinho e o meu nome completo. Então, essa foi a carta que eu escrevi. Quando eu escrevi essa carta, eu confesso que eu tinha uma sementinha de fé. A minha fé não era das maiores, não era das mais fortalecidas, mas com aquela sementinha de fé que eu tinha, eu decidi confiar, entregar, acreditar que Deus não é surdo, Deus escuta o que a gente pede, o que a gente tanto ora, aquilo que nós confiamos e esperamos nele para realizar nas nossas vidas. É que ele realiza no tempo dele, e ele realiza de uma forma muito melhor do que nós poderíamos ter feito com as nossas forças. Então, com essa sementinha de fé, eu confiei. E Jesus também disse aos discípulos que se eles tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, eles seriam capazes de dizer a uma montanha, mova-se daqui para lá, e essa montanha se moveria. Continuei enviando candidaturas, recebendo alguns nãos, até que em julho desse ano, julho de 2025, em um dia aleatório da minha vida, em que eu não esperava, eu recebi uma ligação. Só que eu perdi essa ligação, porque eu configurei o meu celular para não tocar ligações de número desconhecido, porque na maioria das vezes ou é golpe ou é call center e procurando gente que não sou eu. Então eu bloqueio ligações de número desconhecido e eu perdi essa. Mas lembra que eu falei que eu tenho uma amiga que passou na vaga de estágio para a Rádio Nesp FM? Então, essa minha amiga me enviou uma mensagem no WhatsApp e falou: "Oi Flávia, tudo bem? Como é que são as férias? Será que você poderia ligar para essa moça aqui?" E aí ela me enviou o contato de uma mulher. Eu entrei em contato com essa mulher, liguei para ela e ela atendeu minha ligação. Eu vi que era o mesmo número que tinha me ligado de manhã e que eu havia perdido, né? Era a secretária da Rádio Nesp FM
E ela falou assim: oi Flávia, boa tarde, tudo bem? Tô te ligando para saber se você ainda tem interesse em estagiar na Rádio Unesp. E ali naquele momento eu tive vontade de chorar, eu senti uma alegria imensa, eu acho que foi um dos dias mais felizes do meu ano. Eu lembro que eu só conseguia agradecer a Deus, porque eu nem acreditava que aquilo estava acontecendo. E um dia aleatório da minha vida, ter recebido uma ligação como essa, um ano depois que eu havia preenchido aquele formulário da Rádio Unesp, uma pessoa perguntando se eu queria ainda estagiar lá. Aquilo para mim foi muito bom, foi muito alegre. Eu respondi que sim, que eu tinha interesse. E aí nós conversamos, ela disse que iria marcar uma entrevista para eu poder conversar com o diretor da rádio e tudo mais, só que ele ia entrar de férias no finalzinho de julho e que ele voltaria só em agosto. E que então no comecinho de agosto ela retornaria ao contato para agendar essa entrevista. Fiquei muito feliz, agradeci, topei. E nesse período do finalzinho de julho até agosto eu já estava confiante que se eu recebi aquela ligação em um dia comum da minha vida é porque aquele estágio já era para ser meu, eu já iria conseguir. Eu tinha confiança em Deus, que esse é o estágio que Ele preparou para mim. E eu fiquei tomada por uma alegria, por uma felicidade imensa. Lembrando desse dia, eu tenho muita vontade de pular de alegria até hoje, porque foi um dia muito feliz mesmo. O diretor da rádio, o professor, saiu de férias. E algo que eu acho interessante de compartilhar também é que eu tinha essa confiança de que o estágio já era meu, de que a vaga já era minha. Mas também foi um período em que eu senti tentações. Eu senti que o inimigo vinha tentar me perturbar, vinha tentar me tirar do eixo. Em alguns momentos eu sentia ele sussurrar na minha cabeça: ah, mas e se desistirem? E se não precisarem mais de uma estagiária? E se quando o professor voltar de férias, ele resolver que não vai mais entrar em contato com você, desmarcarem a entrevista? Eu sentia que o inimigo tentava, mas eu repreendia em nome de Jesus no mesmo momento em que vinham essas tentações, porque eu confiava tanto, eu acreditava tanto, eu agradecia a Deus, eu agradecia porque eu sabia que já tinha dado certo e de fato tudo deu certo, muito além do que eu poderia imaginar, superou todas as minhas expectativas. Em agosto, essa secretária voltou a entrar em contato comigo, agendamos a entrevista com o diretor da rádio, eu compareci e foi assim um dos melhores dias também. Eu lembro que eu fui muito bem recebida, quando eu cheguei estavam me servindo até pipoca, porque tinham feito pipoca lá na cozinha da rádio, e ela já veio e falou: olha, tem uma pipoquinha na cozinha, pega lá. Eu já senti aquela atmosfera acolhedora, aquele lugar tão lindo que é a rádio. E a rádio tem um jardim muito bonito. Então, quando eu cheguei, eu vi aquele jardim e eu olhava assim em volta, pensava: nossa, é aqui, esse é o lugar que eu vou trabalhar em breve, é aqui o estágio que Deus me deu. E eu senti uma alegria, uma gratidão tão grande. Eu tive a conversa com o diretor da rádio e também com a editora-chefe do jornalismo. Ela estava junto com ele para o momento da minha entrevista. E aí eu falei um pouco de mim, falei um pouco dos projetos que eu participei na universidade, dos meus interesses. E eles gostaram bastante de mim, falaram assim que eu era exatamente o perfil que eles estavam procurando para preencher aquela vaga. Ficaram muito contentes. E me pediram para enviar já a minha documentação para começar no estágio em setembro. Isso foi em agosto. E aí eu também senti em meu coração de compartilhar outras passagens sobre isso. Em Mateus capítulo 7, versículos do 7 ao 11, Jesus ensinava aos discípulos: peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, batam e abrirão a porta para vocês, pois todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que essa passagem nos ensina? O que Jesus, acredito que Ele queria nos ensinar aqui, era que nós devemos ter confiança no Pai, e confiança daquilo que nós pedimos a Ele. Então eu estava pedindo todos os dias por um estágio, pedi intercessão para São José, e realmente aconteceu. Por essa fé que era do tamanho de um grão de mostarda, foi suficiente para Deus realizar esse milagre na minha vida, porque para Deus nada é impossível. E aquilo que para mim parecia tão distante, parecia tão difícil de conseguir com as minhas próprias forças, com a minha própria luta, para Deus
foi tão simples, foi uma ligação em um dia aleatório que mudou completamente a minha trajetória acadêmica, que mudou minha vida, porque a experiência de estagiar na Rádio Unesp tem sido incrível, tem sido de amadurecimento profissional e pessoal também. Então, essa confiança no Pai é a nossa base, é a nossa força, é o que nos faz correr e não nos cansar, como águias mesmo. Então, sou muito grata a Deus e eu gostaria de incentivar que vocês também confiem que aquilo que vocês pedem em oração, Deus escuta e Deus se importa, porque Deus sabe daquilo que nós precisamos, como está em Mateus também no capítulo 6, e Ele não nos deixa desamparados, Ele não nos abandona, Ele sabe, Ele se importa, então que a gente possa confiar que no momento certo, no momento oportuno, Ele fará muito mais do que aquilo que nós pedimos. E outro ponto importante para a gente aprender também dessa passagem é que se até um ser humano que não é bom, que é falho, que é cheio de defeitos, cheio de pecados, se até nós, seres humanos, nessas condições, somos capazes de fazer coisas boas pelos próximos, somos capazes de fazer o bem, quem dirá Deus que é perfeito? Deus não tem defeito, Deus não tem pecado, Deus não é falho, Deus é confiável, Deus é amoroso, Deus é fiel, Deus sabe de todas as coisas, não é que nem um ser humano que tem um conhecimento limitado, que tem uma visão limitada, não. Deus tem uma visão muito maior de tudo. Então, se nós podemos fazer o bem, quem dirá Deus? Deus faz muito melhor, Ele faz infinitamente mais. E isso sobre Deus ser Deus e o ser humano ser um ser humano é algo importante, porque eu não imaginava que um ano depois de ter preenchido o formulário da Rádio Unesp no ano passado, eles iriam me ligar e iriam me oferecer uma vaga de estágio. Eu não tinha essa visão, então eu ficava desesperada, achando que talvez eu não fosse encontrar uma oportunidade. Em alguns momentos eu duvidei, sim, eu falhei, e eu falhei bastante. Nós, seres humanos, falhamos o tempo todo. Às vezes a gente falha com Deus, a gente falha com as pessoas próximas, a gente falha até com nós mesmos, duvidando do nosso potencial, duvidando da nossa capacidade. E eu falhei comigo, falhei com Deus, em primeiro lugar. Então, eu não sou perfeita. E mesmo não sendo perfeita, sou capaz também de fazer o bem na medida do possível, das minhas capacidades. E Deus fez por mim muito mais, muito mais. Ele fez, e de uma forma linda também. Então, nós temos uma visão limitada, mas Deus tem uma visão ampla. Ele sabe de tudo que vai acontecer nas nossas vidas e Ele já sabe o que está para acontecer. Então, faz sentido que eu não tenha recebido nenhuma outra oportunidade. Faz sentido que eu tenha passado por todo aquele período de provações, de rejeições, de até sofrimentos, para hoje viver o que eu tô vivendo, para ter conseguido esse estágio na Rádio Unesp. Deus já sabia que era isso que Ele tinha preparado para mim, que era essa oportunidade que eu iria conseguir. Então, é óbvio que eu seria rejeitada em todas as outras. A gente precisa ser rejeitado em outras oportunidades para conseguir aquela que está preparada para ser nossa. Então, Deus, Ele prepara tudo de uma forma linda. E as oportunidades em que eu fui rejeitada eram para outras pessoas conseguiram aquelas vagas. E que bom, aquilo é o que Deus tinha preparado para elas. Assim como o estágio na Rádio Unesp é o que Deus já tinha preparado para mim. E que, portanto, não seria de nenhuma outra pessoa, porque já era para ser meu. Um dia depois que eu havia recebido a ligação da secretária da rádio, eu enviei uma mensagem para essa minha melhor amiga que faz estágio lá. E eu falei com ela, olha só o que aconteceu, essa secretária me ligou e ela quer saber se eu quero estagiar na rádio. Eu falei pra ela que sim, tô muito animada pra fazer a entrevista e comecei a conversar com essa minha amiga. Eu desabafei com essa minha amiga, expliquei pra ela essa minha luta e tudo mais, e eu também falei com ela sobre uma conversa que eu tive com o coordenador do curso, porque acreditem, eu cheguei até a conversar com o coordenador do meu curso, pedindo pra ele me indicar em alguma oportunidade, em alguma vaga, porque tava muito difícil e eu tava com medo de não me formar, com receio de não concluir a minha graduação, porque no meu curso o estágio é obrigatório. Ele disse que iria me indicar, que ele iria conversar com o diretor da Rádio Unesp e tudo mais. Então, na minha cabeça, naquele momento, eu pensei, eu acho que o coordenador do curso conversou com o diretor da rádio e aí eles decidiram me ligar, né, do nada. Conversei sobre isso com a minha amiga, até que a minha amiga me enviou vários áudios de 1 minuto cada um, explicando que, na realidade, o coordenador do curso nunca falou nada com o diretor, ele nunca nem pisou lá na rádio para conversar com ele. E aí ela me explicou como que se deu o processo deles decidirem entrar em contato comigo. Bom, essa minha amiga e as outras estagiárias
são muito próximas do diretor da rádio. Isso porque ele dá essa abertura, ele é uma pessoa que conversa mesmo sobre as decisões que ele vai tomar, ele é essa pessoa próxima. Então, desde o momento que uma das estagiárias se formou e eles começaram a procurar, né, por uma nova estagiária, o diretor da rádio já estava conversando sobre isso com a minha amiga, né? E aí ela compartilhou comigo que o diretor falou com ela que a editora-chefe do jornalismo na rádio estava pensando em abrir um novo processo seletivo para eles recrutarem uma estagiária para ocupar aquela vaga que estava livre. Só que ele pensou que isso não seria uma boa ideia, porque as meninas que estagiavam lá na rádio vão se formar no ano que vem, 2026. Então, abrir um processo seletivo agora, em 2025, para pegar uma pessoa só, não seria benéfico. Para eles, seria melhor abrir um processo no ano que vem, para pegar logo 3 estagiárias de uma vez, do que abrir um agora para pegar uma estagiária só. Então, eles decidiram que não iam abrir processo seletivo nenhum. O que ele fez? Ele releu o formulário do ano passado, e nessa de reler as respostas do formulário, ele encontrou a minha resposta, gostou da minha resposta e de outras 2 meninas que ele selecionou, imprimiu e ele entregou para minha amiga e para uma outra menina que também faz estágio lá na rádio e falou para elas: olha, eu reli o formulário, tô tentando aí encontrar algum perfil que se encaixe na nossa vaga aqui na rádio. Vocês conhecem algumas dessas meninas? E aí essa minha amiga falou: olha, eu conheço a Flávia, ela estuda com a gente, vai se formar com a gente no ano que vem, ela é boa. E aí que ele resolveu entrar em contato comigo. Então, eu acredito que ali naquele momento, Deus usou essa minha amiga como um instrumento para que, através dela, através do testemunho dela sobre mim, da opinião dela sobre mim, eu conseguisse o favor do diretor de ele se sentir interessado em entrar em contato comigo. Então, eu acredito que Deus, ele usa, assim, as pessoas. Nós estamos a todo momento sendo usados por Deus. Eu, nesse momento, rezo e espero que Deus esteja me usando como um instrumento para alcançar mais irmãos, para alcançar mais almas, através desse testemunho, né? Porque aquilo que nós vivemos é também para que seja inspiração para as outras pessoas. Então, nós estamos a todo momento sendo usados. E o que caracteriza uma amizade verdadeira, uma amizade fiel, uma amizade que é frutífera, né? Aqui em Eclesiástico, no capítulo 6, versículos 14 ao 17, diz: amigo fiel é proteção poderosa, e quem o encontrar terá encontrado um tesouro. Amigo fiel não tem preço, e o seu valor é incalculável. Amigo fiel é remédio que cura, e os que temem ao Senhor o encontrarão. Quem teme ao Senhor tem amigos verdadeiros, pois tal e qual ele é, assim será o seu amigo. Amém. Glória a Deus. Então, para mim, uma amizade fiel é essa, é um amigo que é proteção, é uma proteção poderosa. Uma vez eu li uma frase que não é bíblica, mas ainda assim é uma frase boa, que diz que um amigo verdadeiro é aquele que vai falar o seu nome em uma sala cheia de oportunidades. Então é aquela pessoa que conquista as coisas, mas que também quer que você conquiste, que também quer o seu bem, que também vai te incentivar, vai te colocar para cima. Isso também me faz lembrar daquela passagem em que Moisés está rezando, né, louvando a Deus e pedindo para que ele ajude os israelitas a vencerem uma batalha, e quando as mãos dele se cansam, Abraão e Josué, se eu não me engano, levantam as mãos dele. Então, um amigo verdadeiro é esse que nos levanta, que nos ajuda a continuar confiantes em Deus, que nos ajuda a não perder as esperanças, e tudo aponta para Jesus, tudo aponta para Deus, tudo aponta para a intercessão de São José, que foi poderosíssima, porque um detalhe que eu esqueci de mencionar é que esse estágio é presencial aqui em Bauru, obviamente. Eu trabalho na Rádio Nesp, que fica dentro da universidade. Então, lembra, né? Eu havia pedido que fosse home office, mas que eu também estava aberta a oportunidades presenciais. E eu vou receber também uma bolsa auxílio. Então é um valor muito bom. O que eu gostaria de dizer para você hoje é que você não desista, que não pare de pedir, que não pare de louvar e agradecer a Deus também, que a gente não recorra a Deus só quando estiver precisando de alguma coisa. Construa uma relação com Deus que seja íntima, que seja verdadeira, que seja fiel. Se você está se sentindo ansioso, preocupado, angustiado, triste, se você está até com raiva, entrega isso para Jesus. Fala com Ele sobre isso. Quando eu estava passando pelas minhas crises de ansiedade, e até hoje, em alguns momentos em que eu enfrento angústias, aflições, eu rezo e eu converso com Deus sobre isso.
Não é fácil, mas eu falo, Senhor, eu tô me sentindo ansiosa. Senhor, eu acho que eu não sou boa o suficiente. Muda essa minha percepção, porque eu sei que eu sou boa. O Senhor me capacita. Eu sou uma filha amada. Eu começo a fazer essas reafirmações na minha cabeça, que eu acredito que nem sou eu, é Deus que fala também comigo. Porque nós somos amados, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Um amigo fiel é um amigo que, tal como Deus é, assim ele é, né? Então, nós somos semelhança de Deus, nós somos bons, sim. Não é uma oportunidade de emprego que vai te definir, não é uma nota em uma prova, caso você esteja estudando para concurso, para Enem, para qualquer coisa. Nós somos sim maiores do que as coisas do mundo, do que os bens materiais, mas não somos maiores do que Deus. Deus é maior, Deus sabe de todas as coisas e Deus é bom. Então, que você não se canse de pedir, que não se canse de orar, mas que também construa uma relação com Deus que seja saudável, que seja verdadeira. Fala para Deus sobre o que você sente, fala sobre suas angústias, porque Ele quer te ouvir. Ele já sabe o que você sente de qualquer jeito, porque Ele é Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe aquilo que nós cultivamos no nosso íntimo, Ele sabe os nossos pensamentos, Ele conhece até as nossas palavras antes mesmo que elas saiam da nossa boca. Então, que você só fale, só desabafe, porque Ele quer te ouvir. Deus te ouve, Deus te ama, Deus se importa com você. Deus se importa com as coisas legítimas que você está pedindo a Ele. Seja um emprego, seja uma casa própria, seja até mesmo um relacionamento, se você sente essa vocação para o matrimônio, o que for. Deus se importa com isso. Em Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 8, Jesus conta aos discípulos uma parábola que fala justamente sobre perseverar na oração, confiar em Deus, e que, se a gente meditar nela, também está bem relacionada àquela outra passagem de Mateus, no capítulo 7, né, que fala sobre confiança, de orar e acreditar, de bater a porta. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. Ele dizia: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que ia à procura do juiz, pedindo: faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não fique me incomodando. E o Senhor acrescentou: escutem o que está dizendo esse juiz injusto. E Deus não faria justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu lhes declaro que Deus fará justiça para eles e bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar a fé sobre a terra? Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém. Deus não é um juiz injusto, Ele é um juiz justo, um juiz perfeito. E Ele sabe o que é melhor para nós. Então, peçam, confiem, sejam insistentes, sejam perseverantes na oração, mas também saibam que existe um tempo certo para todas as coisas. E às vezes o nosso tempo, na grande maioria das vezes, aliás, não é o mesmo tempo do que o tempo determinado por Deus. Bom, eu concluo esse vídeo dizendo que a minha experiência de estágio na Rádio Nesp tem sido muito feliz. Estou gostando muito de estagiar lá. Já gravei vídeos, faço locuções, escrevo textos, matérias, faço entrevistas. Tem sido uma ótima experiência de prática jornalística mesmo. E o diretor da rádio também parece muito contente com o meu desempenho. Teve um dia que eu fiz um comentário e ele achou engraçado o meu comentário. Falou que foi uma boa observação, que eu tenho astúcia, e falou que fez um acerto na escolha da estagiária. E aquilo me emocionou, porque por bastante tempo eu pensei que eu não era boa o suficiente. E aí Deus me deu um estágio em que o diretor desse estágio fala que eu sou um acerto, que eu sou uma boa escolha. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo. Espero que esse testemunho tenha te inspirado. Se você gostou, se sim, que você compartilhe também com alguém que você conhece, que está enfrentando alguma dificuldade, alguma batalha, para que também inspire essa pessoa. E eu desejo que nós possamos a cada dia mais nos aproximar de Deus e confiar nele, porque Ele é nosso Pai e Ele nos ama muito. Muito obrigada.